Fala galera, beleza? Confesso que eu estava com saudade de aparecer por aqui. Espero que você esteja conseguindo fazer as leituras diariamente. Até aqui, nós já percorremos uma longa jornada e estamos praticamente no meio do nosso desafio. Até aqui, nós já vimos histórias uma mais impressionante que a outra. Histórias como a de Abraão, a do rei Davi, a de Salomão, a de Jó, a de Naamã, a de Esther, entre tantas outras. Ontem nós finalizamos o livro de Jeremias. E hoje, se eu estou por aqui, você já sabe, iremos iniciar a leitura de um novo livro. O livro que iniciaremos é um livro muito especial, o livro de Daniel. E para fazer a introdução desse livro, nós convidamos um pastor muito especial, o pastor Charles, que bondosamente se dispôs para nos ajudar. Vem comigo e vamos juntos descobrir todas as lições que Deus deixou para nós no livro de Daniel. Olá, amigo da Bíblia Desbravada! Que alegria poder falar com você. Meu nome é Charles Rampanelli e eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E olha só, meu privilégio é poder apresentar para você um dos livros mais fantásticos da Bíblia. A Bíblia toda é linda, maravilhosa, fantástica, mas tem alguns livros que se destacam nela e Daniel é sem dúvida um desses livros. Olha, se eu tivesse muito tempo, a gente passaria horas conversando sobre o livro de Daniel. Mas a gente não tem esse tempo, né? E o meu papel é só fazer uma introdução e colocar um gostinho no teu coração para você ler esse livro, você estudar esse livro, você desbravar esse livro. Bom, o livro de Daniel tem 12 capítulos. Alguns desses capítulos são história e alguns desses capítulos são profecia. O primeiro capítulo, vou só fazer um resuminho, Daniel ele é exilado, ele é levado de Jerusalém para a Babilônia. E ele toma uma decisão, ele vai ser fiel a Deus, mesmo que esteja longe dos seus pais, longe da sua cultura, longe de tudo, ele vai ficar perto do seu Deus, longe dos outros, mas perto de Deus. E ele toma uma decisão, ele não vai se contaminar com as comidas do rei Nabucodonosor. Essa história é fantástica. Sabe o que acontece? Você tem que ler o capítulo 1 para saber o que acontece. O capítulo 2 já é profecia, então começa com história e já vem profecia, porque o capítulo 2 é sobre o sonho que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve. Ele sonhou com uma estátua, na verdade ele sonhou e nem lembrava do sonho, mas ele sonhou com uma estátua de cabeça de ouro, peito e braços de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro, e uma pedra cortada de uma montanha que atinge a estátua nos seus pés, destrói a estátua inteira e essa pedra cresce e enche o mundo. Só que ele lançou um desafio. O rei falou assim, olha, eu quero saber o que eu sonhei, disse para os sábios dele, e quero que quem me disser o que eu sonhei, diga também o que significa o sonho. Como é que vão saber o que ele sonhou? E ele mandou matar os sábios por causa disso, porque ninguém sabia o que ele tinha sonhado. E aí Daniel entra na história. Mas o capítulo 3 apresenta Nabucodonosor não gostando muito dessa ideia de uma estátua com metais diferentes. Ele quer uma estátua toda de ouro, e ele faz. E ele não se satisfaz só em fazer uma estátua toda de ouro. Ele pede para todo mundo adorar essa estátua de ouro. Mas, nesse capítulo que não tem profecia, mas tem história, e uma história que apresenta muita coisa sobre o futuro, 3 jovens resolvem ficar em pé e não adorar a estátua. Não adoram a imagem feita pelo poder político, forçando a adoração religiosa. E o que acontece com esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego? Tem que ler o capítulo 3 para saber o que acontece com eles. Mas, vou dar um spoiler, milagre. E o próprio Deus se fazendo presente. Capítulo 4, Nabucodonosor, que teve tantas provas do Deus poderoso Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os 4 amigos, que são hebreus, que são do povo de Deus, ele não está cedendo o seu coração para Jesus. Ele é turrão, ele é difícil, ele é orgulhoso. E no capítulo 4, Deus fala sério com ele. Deus dá um outro sonho para Nabucodonosor. E aí, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor de novo e avisa, ou o rei se converte e aceita com humildade a vontade de Deus, ou coisas difíceis vão acontecer com você. Olha,
se você já ouviu falar sobre um rei que virou um animal, que foi molhado pelo orvalho, deixou as suas unhas crescerem, seus cabelos ficarem compridos e comendo pasto como o boi faz, bom, você tem que ler o capítulo 4 de Daniel. Mas, no final do capítulo 4, olha, tem um plot twist dos poucos que você vai conhecer. Capítulo 4, tem que ler, tá bom? Mas, mudando de capítulo, capítulo 5, esse também é história, não tem profecia. Mas, de novo, é uma história que a gente vai ver isso acontecendo no futuro. Daniel capítulo 5 é Daniel sendo jogado de lado a princípio, porque o rei agora de Babilônia é Belsassar. E ele ignora tudo o que aconteceu com a história do seu avô, Nabucodonosor, e ignora o Deus de Daniel, Deus do povo hebreu. Ele faz uma festa e eles fazem uma celebração zombando, desdenhando do Deus de Israel. O que acontece? Uma mão aparece na parede e escreve Mene, Mene, Tekel e Parsim. O que significa isso? Você tem que ler Daniel capítulo 5 para saber o que significa Mene, Mene, Tekel e Parsim. E Daniel entra de novo em cena. E o que acontece? Bom, é a última noite do reino de Babilônia. Você tem que ler o capítulo 6, do capítulo 5 de Daniel para você entender isso aí. Vamos falar do capítulo 6? O capítulo 6 de Daniel é um dos mais conhecidos de Daniel. Também não tem profecia, só história. Só que essa história, de novo, nos ajuda a entender como é que vai ser o futuro. Em Daniel capítulo 6, acontece um decreto em que ninguém poderia orar, a não ser para o rei. Ninguém podia orar para qualquer Deus, a não ser para o rei. E Daniel, um homem de oração, um homem leal a Deus, decide, não, eu vou orar ao meu Deus. E eu nunca vou me esconder disso. E ele é jogado na cova dos leões. Ah, você conhece essa história, né? A cova dos leões, Daniel capítulo 6. Que você já sabe, mas se não sabe, tem que ler. E mesmo se sabe, vale a pena ler de novo. Daniel capítulo 6. Conta a história do livramento de Daniel. Fantástica. Agora, de Daniel 7 até o 12 é profecia. E agora eu vou falar uma coisinha para você bem interessante, já que vai ajudar você a entender as profecias de Daniel. Porque elas se repetem e se ampliam. Essas duas palavras, tá? Repetição, ampliação. Repetição, ampliação. O que acontece em Daniel capítulo 2 é repetido e ampliado no capítulo 7, repetido e ampliado no capítulo 8, repetido e ampliado no capítulo 9, 10, 11 e 12. Então, já dei um spoiler geral para você. Porque no Daniel capítulo 7, você vai ter uma profecia, que Daniel entende uma boa parte dela, mas não entende uma partezinha dela. E como ele não entende uma partezinha de Daniel capítulo 7, vem um anjo e explica no capítulo 8 de Daniel uma parte da profecia de Daniel capítulo 7. E Daniel 8,14 é uma das profecias mais importantes para nós, adventistas do sétimo dia. Lá você tem a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Tá bom? Aí depois do capítulo Daniel capítulo 9, você vai encontrar uma profecia fantástica, maravilhosa. Porque Daniel 7 tem segredinhos, Daniel 8, aí ele fica mais curioso ainda com uma partezinha. Daniel 9 explica um detalhe de Daniel 8. Veja, Daniel 7 tem uma parte interessante, que é ampliar em Daniel capítulo 8. Tem uma parte de Daniel capítulo 8 que ele não entende, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E Daniel capítulo 9 explica o início das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 dias, anos. E Daniel capítulo 9 apresenta a vinda do Messias, Jesus Cristo. A gente consegue ver em Daniel capítulo 9 o início do ministério de Jesus, a sua morte e também a pregação do evangelho indo para todo mundo, para todas as nações. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 10 e 11 são dois dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Você vai ler, vai estudar e talvez não entenda muito, mas não desista. Existem bons comentários, existem bons vídeos no YouTube, cuidado, né? Não dá para ir em qualquer vídeo. Existem bons vídeos no YouTube sobre Daniel capítulo 10 e 11, bons livros sobre Daniel e 11 que vão te ajudar a entender o processo histórico que a gente já viveu em boa parte e que a gente vai viver ainda até a volta de Jesus, a Batalha das Nações. E Daniel capítulo 12 encerra esse livro maravilhoso, mostrando que Daniel é firme e fiel a Deus até o fim. E é lindo ver que a Bíblia fala que um anjo diz para Daniel, olha, fique tranquilo, continue fiel, que o Senhor em breve voltará para ressuscitar você e para te dar vida eterna. E eu espero, amigo, que logo, como diz Daniel, capítulo 12, verso 1, Miguel se levante. Jesus, o nosso Miguel, para libertar o seu povo. E que, como Daniel,
a gente tem a alegria de receber do nosso Senhor Jesus Cristo a vida eterna. Boa leitura do livro de Daniel, que Deus te abençoe bastante.